E aí, no meio da faculdade, assim, um dia eu fiquei pensando, eu tava meio com o saco cheio da TV, da publicidade, de coisas do teatro, tava meio de saco meio bodeado, assim, né? E ao mesmo tempo tô lá fazendo uma aula de direito, era tributário. Falei, cacete, meu. Puta, aqui eu tô meio de saco cheio por causa disso, daquilo outro. Aqui eu acho legal, mas acho legal só a título de conhecimento, não me vejo trabalhando nisso. Aí fiquei pirando na aula, e aí falei, pô, a dublagem é o que eu mais gosto. Das coisas que eu faço, acho que é o que eu mais gosto. Aí nessa época eu era Ronald McDonald. Eu trabalhava como Ronald McDonald. Não como dublagem, você se fantasiava. Exato, maquiagem, peruca, tudo e tal. Foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, disparado. Aí, cara, no dia seguinte de manhã, eu fui lá no Mac, lá no escritório, na agência, e falei, ó, quero parar. E aí, saí dali, passei em todos os estúdios, porque eu continuava dublando, mas dublava pouco, porque o Ronald McDonald tomava a minha agenda. Mas calma aí, antes a gente pra dublagem, mano. Não dá, temos o Ronald McDonald no caminho. Como é que o cara se transforma Ronald McDonald? Como é que é, cara? Cara, é um teste de ator que apareceu normal, assim? Então, normalmente é. No meu caso, foi um pouco diferente. Teve uma época que o Ronald era famoso, tinha muito comercial na TV, fazia shows e tal. Shows lotavam, né? E aí, o Ronald tinha uma turma. Nos shows grandes, como chamavam, a turma do Ronald fazia parte. Que era o Shake, a Bird e o Papa Burger. Eu lembrava do Shake. O Shake é um roxão, assim, parecia barba papa. Isso. Aí, o cara que fazia o Shake, ele saiu por algum motivo. E aí, o cara que fazia o Ronald tinha trabalhado comigo no teatro anos atrás. E aí, o filho dele, ele falou um lance assim, ele estava em casa, pô, quem que a gente chama? Tem que ser alguém legal, tem que ser assim, tem que ser assado e tal. E aí, ele falou, pô, tem que ser alguém do tamanho do Patrick, que é o filho deles. E o Patrick tem a mesma idade que eu, a gente chegou a estudar juntos. Ele falou, pô, o Wendel, caramba, o Wendel, liga pro Wendel, tal, não sei o que, me chamaram. Eu tinha 15 anos para fazer o Shake. Eu topei, eu sempre topava trabalhar. Trabalhar para mim é a coisa mais normal do mundo, né? Tem uma galera que sofre para trabalhar, né? Sextou. Cara, eu sempre trabalhei, então para mim faz parte da vida trabalhar, assim como ir num boteco com os amigos, né? Aí eu falei, topei, lógico, era só de fim de semana, era sempre sábado e domingo os shows com a turma, né? É show teatro, assim? Era tipo assim... Com ingresso pago? Não, era ou em algum evento, por exemplo, a gente já fez no Ibirapuera, tipo Dia das Crianças, não sei o quê, essas coisas, ou no restaurante... quando era loja de rua, fazia-se no estacionamento. Eles bloqueavam o estacionamento, abriam um caminhão que virava um teatro mesmo, grande, e ali era o show, né? E as pessoas sentavam no chão e tal. E às vezes tinha dentro do restaurante ou de um shopping também. E aí tinha cenas que os personagens participavam. Então eu fiquei 3 anos como Shake. Cara, eu me divertia pra caramba, era divertido. E aí... E o que você fazia? Dançava? Era, tipo, você interagia com o Ronald e tal. Só que como... Era um texto marcado? Era uma coisa de improviso? O Shake não tinha voz. Era só o Ronald que falava, a gente interagia com, né, fazendo gestos. Mas com um texto pronto, assim. Sim, tinha um roteiro, exatamente. Tá bom. Aí eu fiquei 3 anos sendo Shake. E aí começou a precisar de mais de um Ronald. Começou a ter muito show, um não dava conta. Aí o cara chegou a contratar um ator, não rolou, contratou outro, não rolou. Aí ele perguntou pra mim, você não quer ser Ronald? E aí eu dublava bastante. Desculpa te interromper. O que faz não rolar um Ronald? O que os caras faziam pra não ser bom? Você tem que interagir com a plateia. Existe o roteiro, mas você tem que improvisar o tempo inteiro. Tem criança e velhinho vendo o mesmo show. É um trampo. Você tem que falar bem, você não pode falar errado. Tem bastante... Tem vários motivos pra ser ruim. Pra dar errado. É bem fácil dar errado. Aí, cara, eu dublava bastante, mas a dublagem pagava mal na época. E aí ele me falou quanto que eu ia ganhar. E eu tinha ali 18, 19, eu falei, putz, cara, eu não consigo acompanhar meus amigos na grana, nas baladas, vivia dando cheque sem fundo, queria ter um carrinho, eu sempre tinha que ir de carona, essas coisas.
pagar minha faculdade, né? A gente ajudava em casa e tal. Eu falei, pô, eu quero ganhar mais, né? Aí E era muito mais? Era mais, era bem mais. Tá. Te dava uma dignidade, sei lá, vamos dizer assim, uma segurança. E aí eu comecei, mas no começo eu tinha vergonha, né? 18 anos, você fala, pô, vou fazer um palhaço, né? Mas eu não tinha entendido o personagem. Apesar de eu ficar 3 anos como Shake, é diferente quando você é o cara que tá ali, né? Então depois uns 3, 6 meses mais ou menos eu entendi o personagem e aí eu, porra, achei o máximo, cara, porque é bem isso. A gente faz um show num lugar desse tamanho, você faz um show no Ibirapuera, você faz um show num lugar que só tem 3 crianças, você faz um show para 1.000 pessoas, você faz um show dentro do restaurante que aí começa a bombar demais, só que não pode parar o caixa, então você tem que dar um jeito, você tem que dominar a plateia o tempo inteiro, é mágica, é cantar, é dançar, é usar o humor, não falar bobagem, não correr o risco de falar uma bobagem. Eu acho que eu nunca poderia ser o Ronald, então. Ia ter que segurar um pouco. Mas dependendo da época, você segura. Hoje eu acho que eu poderia. Hoje eu teria como controlar para ser o Ronald há 10 anos atrás. É o contrário. Hoje eu conseguiria. E aí, cara, então foi uma experiência muito rica, muito rica. E em escola pública, escola de milionário, legal. Em criancinha de 4 anos, adolescente. Então você precisa muito se adaptar para fazer o mesmo show com várias linguagens diferentes.